que você acha de desconstruir algumas narrativas preconceituosas das literaturas? Olá, esse é o Na Lata, um podcast meu, Stefano, E meu, Mirella. que hoje conta com duas convidadas maravilhosas. Eu, Karina. E eu, Débora. No episódio de hoje, as 4 pessoas aqui presentes pretendem contribuir para a construção de uma literatura mais inclusiva. Olá, latinhas! Tudo bem com vocês? Olá, na lata, tudo bom? Vamos lá direto para os recados para depois a gente já ir direto pro assunto. Eu quero avisar que esse é o segundo episódio de uma série de episódios que a gente tá fazendo junto. De uma série, 2 episódios. De 2 episódios que a gente fez junto com a biblioteca do IFSP Campus Registro para a Semana da Leitura. E o outro episódio ele já saiu na terça-feira, então vão lá ouvir. Nós conversamos com o Júlio, poeta, e com a Juliana. E foi maravilhosa a conversa, então vão lá ouvir. Vai acompanhar as coisas da biblioteca da Semana da Leitura. E eu vou deixar os links, os arrobas, tudo na descrição para vocês não se perderem. E porque eu também não lembro agora de cor. O que mais eu tenho pra dizer? O nosso Instagram, @nalatapod, pra você ir lá saber de tudo, em primeira mão, tudo que a gente tá fazendo, coisas novas, no nosso Instagram. E se você tem uma dúvida, uma sugestão, uma crítica construtiva, qualquer coisa, você pode nos mandar no nosso e-mail ou nalatapod@gmail.com. E, dependendo da plataforma que você estiver ouvindo esse áudio, curta o episódio, siga o podcast, ajuda muito. E vai acompanhar os outros episódios também que saírem. Na semana que vem a gente volta com a nossa programação normal de sábado. E é isso, né? É isso. Muito que bem. E aí, hoje nós estamos com 2 convidadas, né? Vamos apresentá-las. Vocês podem dizer quem vocês são, o que vocês fazem. Vamos começar pela Karina. Bom, eu sou Karina Castro, sou poeta, sou escritora, né? Trabalho principalmente com poesia, sou artista educadora, livre pesquisadora de alguns temas envolvendo cultura das infâncias e literaturas de autoria feminina e literatura infanto-juvenil. E sou mãe da Yara e da Anis. Que fofa. E a Débora, quem é você? Meu nome é Débora Herê, eu sou artista visual, trabalho principalmente com grafite, tatuagem, ilustração. Ilustração não tanto, mas faço, gosto, amo, né? A minha paixão pelas artes visuais começou pelos livros, né? De ver as ilustrações dos livros, eu amava ler quando eu era criança. Então, moro em Manaus, no Amazonas, e sou professora de artes em 2 escolas estaduais. Eu tenho uns 500 alunos, mais ou menos. E é muito legal, é tudo muito legal, e é um prazer estar aqui trocando essa ideia com vocês. Vamos que vamos. Vamos lá. Quer começar, amiga? Vamos começar, então. Eu tava pesquisando e a mulher falou que a literatura feminina não é um termo ideal, porque dá um olhar, tipo assim, é um grupo exclusivo, assim, sabe? Uma exceção. Então, tipo assim, a gente vai dar mais enfoque para as mulheres na literatura. E aí eu queria dar um contexto histórico para vocês do passado, né? Que a literatura está muito ligada com as questões sociais. As pessoas escrevem muito o que acontece na época delas. E no passado, nós mulheres tinha a visão de que tínhamos que cuidar do lar, né? Então, se a gente praticasse alguma atividade intelectual, estávamos cometendo uma transgressão enorme, ferindo o ego do homem com a masculinidade totalmente frágil, tadinho. Então, sem contar que o letramento também foi negado às mulheres por muito tempo. Então, o patriarcado não queria que nós, mulheres, tivéssemos o poder e contássemos as nossas histórias, né? Tadinhos deles. E aí a gente tem com isso, com tudo isso que Mirella falou, que as mulheres ao longo dos anos e desde que o mundo é mundo foram apagadas, né? E muitas delas usaram pseudônimos, né? Igual a Clarice Lispector, para justamente proteger o corpo delas, a pessoa delas, né? E aí, a gente quer perguntar para vocês alguma vivência, assim, já de cara, já. Sobre essas questões, sobre vocês serem mulheres nesse mundo machista, lutando contra o patriarcado mesmo, né? E vivências suas pra gente, assim, entender um pouco mais. No episódio anterior a gente fez isso por último, hoje a gente vai começar no começo. E aí a gente queria que vocês se sentissem livres pra contar, assim,
Como que é essa vivência de vocês? Bom, posso começar. Acabei não falando, né? Mas eu moro em Cananéia, São Paulo, que eu tô aqui vizinha de vocês. Não sabia, que tudo. E, enfim, muito feliz também de estar aqui, agradeço o convite. E, bom, para começar a conversa, acho que assim, a gente tem acompanhado, né, que as mulheres têm conquistado, né, um espaço no âmbito público, né, pensando até na questão da publicação, de conseguirem publicar seus livros, né, e conseguirem ser reconhecidas como escritoras, né, sempre lembrando que são conquistas, porque não é de hoje, né, a gente tem lutado por esse espaço e sempre eu gosto de falar assim como essa caminhada também ela não acontece sozinha, né? Esses avanços, eles também acontecem pelo apoio que a gente tem umas com as outras, né? Muitas mulheres têm criado pequenas editoras, novas editoras, né, para publicarem outras mulheres, e têm publicado de maneira independente, né? Inclusive, isso tem muito a ver com o meu trabalho junto com a Débora também, né? Eu acho que esse apoio, assim, entre nós é essencial, né? E, assim, eu acho interessante, né, a gente pensar que a gente chegou nesse ponto de conseguir, a visibilidade ainda está longe de ser ideal, né? Principalmente se a gente for pensar em algumas camadas, né, da nossa sociedade, né? Mulheres negras são menos lidas, inclusive menos conhecidas, mulheres indígenas, enfim, né? Mulheres trans, mulheres lésbicas, enfim, tem muitas a diversidade do ser mulher, né? Mas antes disso teve uma caminhada também, né? Por exemplo, se a gente for pensar na oralidade, né? Que antes da gente conseguir ocupar esse espaço público e de ter os nossos textos impressos, a gente teve, né? Eu falo enquanto mulheres, né? De maneira meio geral, mas produzindo muita coisa, assim, né? A gente teve criando muitas coisas e, de alguma forma, encontrando maneiras de passar as nossas experiências adiante, né? A gente está considerando esse lugar do letramento, da escrita, né? Mas se a gente for pensar nos povos indígenas, né? Nos povos originários, que para se inserir, né, na nossa sociedade e ter a sua voz também ouvida, passaram a se utilizar da língua escrita, né? Só que tem muitas histórias, assim, um legado imenso de histórias e de literatura mesmo. É que literatura está muito ligada à escrita, né? Mas de uma produção não oral, não escrita, que era passada através da oralidade, né? E se a gente for pensar também, uma coisa que é muito presente das formas como as mulheres encontravam para expressar a sua escrita através de diários, de cartas, que é inclusive um tema assim que eu gosto bastante. E, por exemplo, né, para falar um pouco uma experiência pessoal, eu tenho uma bisavó que ela era professora, né? Ela era do sertão do Piauí, e ela tinha muitos livros, ela escrevia em caderninhos, né? E ela era poeta, assim, ela escrevia muitos poemas, e, tipo, ela nunca foi publicada, né? Mas, para mim, assim, é uma referência muito forte, né? Pensar que já teve uma escritora na família antes de mim, numa época muito assim, que nem se pensava, né, de considerar uma mulher como escritora, e provavelmente ela nem era considerada uma escritora, né? Então, assim, por exemplo, se a gente for pensar em Carolina Maria de Jesus, que começou
a escrever, pegando o papel no lixão, né? Se utilizando do que ela tinha ali perto dela, escrevendo diários também, né? Um dos livros dela mais famosos, que é o Quarto de Despejo, é um diário. Então, é legal a gente pensar nesses diversos caminhos, né, que a gente trilhou, formas que fomos encontrando de expressar, né, as nossas narrativas, né, e para falar assim um pouco uma experiência mais pessoal, né, em relação a preconceitos e tal, que existe assim muito uma expectativa de um lugar, né, que eu percebo principalmente enquanto mulher negra, né, uma mulher não branca, já aconteceu muito de eu ser procurada, já tendo um estereótipo assim da minha produção artística, né, tipo pessoas que às vezes não se preocupam em conhecer o meu trabalho e já tem assim, parece que quer te encaixar num lugar assim, né? Tipo, eu gostaria que você falasse sobre literatura periférica. Embora eu seja uma pessoa que tenha vindo da periferia, não é assim a minha estética, né? Existe uma estética mesmo da literatura periférica, marginal, né? Não só na literatura, né? Na arte como em geral. Então já aconteceu situações muito embaraçosas, assim, sabe? De esperarem que eu fosse falar algo que, assim, eu nem tinha muito, assim, o que falar, né? A gente acaba ficando sem graça pela pessoa. Então, assim, tem muito... Ou então te colocarem num lugar de militante, uma coisa meio exaltada, assim, como se você... se a sua literatura fosse uma coisa mais panfletária, sendo que você pode estar militando, né, falando de questões políticas de N formas, né? E isso acaba também limitando os lugares que a gente pode existir na sociedade, né? Por exemplo, para uma mulher negra falar sobre amor é uma questão até revolucionária, porque durante muito tempo essas questões afetivas nos foram negadas, né? Então a gente está muito relacionada à questão do corpo, né? E da luta de uma maneira assim muito combativa. E eu acho que é importante a gente reivindicar esses lugares também, né? Então, acho que é um pouco isso, assim, né? Que esse caminho vem de longe, né? E que ele não é feito sozinha, e que ele é muito amplo, né? Muito bom. Pô, eu acredito que o que eu vou falar só vai endossar tudo que a Karina disse, né? É uma caminhada que vem de longe, de muito longe, assim. Eu vejo a importância da minha mãe ter estudado, por exemplo, né? Eu vejo o quanto que estudar, eu vejo o quanto que a mulher ia atrás de estudar e de trabalhar, inclusive ter dinheiro. Isso foi muito revolucionário para a gente, né? Porque apesar da gente escrever, pintar quadros e fazer X coisas que os homens faziam, sempre fomos invisibilizadas, né? Então, é muito interessante, porque agora eu falando como alguém que sou das artes visuais, o meu depoimento é mais voltado para isso, né? Então, no meu TCC da faculdade, eu fiz uma pesquisa, uma super pesquisa, assim, sobre a mulher na história da arte, né? Então, é muito louco, porque, assim, mulheres artistas visuais realmente conhecidas, a gente foi ter a partir de 1900 e tal, entendeu? As de antes disso, ninguém nem sabe o nome. Então, eu estudei arte por 6 anos em 2 universidades diferentes. E, por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar de uma mulher artista do Renascimento, entendeu? Fui descobrir uma mulher artista do Renascimento esses dias, e ela pintava para os reis, ela pintava para gente importante, entendeu? Só que quem ela era? Entende? Tipo assim, então, realmente eu vejo que o homem branco, ele é a ponta do iceberg, que a gente só enxerga ele ali, né? Mas existe toda uma grande camada de pessoas, né? E aí, como a gente comentou aqui, né?
quanto mais coisas que a sociedade não aceita, que a mulher tem, mais ela vai ser invisível, né? Então, de repente, a gente vê, tipo, por exemplo, várias cantoras, por exemplo, famosas, né? Parece que quanto mais famosas elas ficam, mais elas vão se encaixando no padrão. E eu não sei se isso é uma coisa que elas estão conseguindo fazer sucesso porque elas estão ficando cada vez num padrão de mulher, ou se é algo, não sei, não sei. Eu tô É muito falando. louco, né? Porque parece que o formato do seu nariz, o seu cabelo, tudo isso importa para você, para sua arte valer a pena, para alguém querer te ler, para alguém te... Então é muito complicado, né? A gente que é mulher, a gente é sempre muito vista pela nossa casca, né? A gente não é vista como um ser humano, a gente é vista como um corpo que pare, um corpo que faz sexo, um corpo que gera tesão nas pessoas, e é isso, é sempre essa busca, eu acho, que a sociedade tem, né, para nos eleger, né? Então, é muito louco, assim, tipo, invisibilizadas, né? Então eu percebi que as mulheres começaram a ter mais visibilidade mesmo a partir da Revolução Industrial, que foi quando também elas começaram a trabalhar e a ter dinheiro, e aí poder estudar, e aí poder se empoderar, né? Então a gente avançou muito a partir desse momento, assim. Eu vejo que tem a ver com isso, assim. Então, desde muito pequena, eu percebi, assim, que um homem ter o dinheiro e ele poder dizer o que vai acontecer na casa, com as pessoas, com o que vai ser comprado, o que vai ser escolhido, a opinião dele ser a mais importante. E, além disso, ele tem o prestígio social, né? Porque ele trabalha, porque as pessoas veem ele trabalhando. Enquanto a mulher fica dentro de casa, lá, fazendo as coisas dela, e da casa, dos filhos, e do marido também, é que nem eu falo, né? A ponta do iceberg ali só, né? Tipo assim, a mulher tá tudo ali embaixo, ali, tudo sustentando aquela pontinha, e a galera só vê aquela pontinha. Então, ser mulher na arte é, tipo, ter que dar muito duro, realmente. A gente tem que dar muito duro, porque eu vejo que todas as mulheres artistas são multi-coisas, assim, né? Como a Karina é mãe, muitas mulheres que eu conheço que são artistas também são. Isso também acaba sendo uma dificuldade, às vezes, né? Por uma questão da divisão dessa guarda, né? Da criança. Nossa, isso me lembrou que outro dia eu estava assistindo uma aula de um grafiteiro muito conhecido, assim, e ele falando, assim, que ele teve filho muito cedo e aí ele teve que se dedicar 100% à arte, porque... Aí eu fiquei tipo, nossa, que louco, né? O quê? É um plot twist? E aí eu fiquei tipo, caramba, né? É muito louco, é diferente. Então, é muito importante, né? A gente também, agora voltando para a fala da Karina, a gente se apoiar. Então, no começo da minha carreira, eu conheci a Karina, a gente se conheceu, né? E a gente tem se dado forças desde o início, assim. Eu vejo o quanto que isso é fundamental, assim. Eu fui completamente amparada por diversas mulheres no meu percurso. Eu vejo como a mulher tem a coisa do cuidado, né? De cuidar uma da outra mesmo, e eu me sinto muito acolhida, assim, por muitas mulheres artistas e não artistas também, que me apoiaram, e eu só consigo ser artista e fazer as coisas que eu faço por causa delas, assim, real. Ai, perfeito. E eu, a fala de vocês, eu lembrei de uma música da Pitty, que Desconstruindo a Amélia. E tem não vou ler a música inteira, né? Mas tem uma parte que ela fala, né? Abre aspas. Nem serva, nem objeto. Já não quer ser o outro, hoje ela é o também. E é muito isso que vocês falaram, né? Sim, eu gostei muito da fala das duas. Uma fala da Débora, que ela falou sobre as artistas, né, estarem entrando dentro do padrão e não saber se elas estão conseguindo sucesso por causa disso, daquilo. E eu acho, tipo, muito real, porque tem que estar no padrão, tem que estar sempre fazendo dieta, tem que estar sempre mantendo o corpinho, mantendo o cabelo, isso e aquilo, não pode falar um palavrão. Então a gente é sempre muito sexualizada, a gente também sempre tem que manter muito o comportamento da delicadinha, perfeitinha, e não é o mundo real isso. Existem outros corpos reais, existem muitas coisas além do padrão, gente. E muitas pessoas ficam presas ao padrão.
E eu queria fazer um comentário, porque eu lembrei o que eu ia falar aquela hora que deu branco, e que tem a ver com isso. Eu lembrei que nessa minha pesquisa, né, sobre o corpo da mulher ao longo da história da humanidade, que foi mais ou menos por esse caminho, é, eu vi que por algum tempo, assim, né, na pré-história, mas também algum tempo que se seguiu, a mulher era sempre representada, tipo, como uma mãe, sabe? Como uma santa, com a coisa da pureza, né? E acredito que isso é devido ao fato do nosso corpo, né? Poder gerar vida. Então, não era como se estivesse enaltecendo de fato aquele ser humano, mas enaltecendo o fato dela poder gerar outro ser humano. E é muito louco como a forma que a mulher é retratada por homens, né, ao longo da história da arte, é sempre de acordo com o interesse deles, tipo. Uhum. Então, por isso que hoje em dia a gente vê, né, toda essa parada o padrão de beleza de hoje em dia, ele é muito sexualizado de um jeito que não parece um ser humano, parece uma boneca de plástico, parece que a tendência é cada vez menos natural, né? Então, duas coisas que a Débora falou, né, sobre essa questão do dinheiro, né, que é o poder, assim, né, na nossa sociedade, né? E, tipo, eu vejo como para mulheres artistas, né, principalmente artistas independentes, é muito difícil a gente conseguir chegar num ponto de ter uma renda segura, né, que venha do nosso trabalho. Então, a gente tem que fazer várias outras coisas para sustentar esse outro trabalho, que às vezes é visto de uma maneira até meio glamorizada, assim, nosso tipo, você é artista, né? Parece que é uma coisa muito, assim, romantizada, né? Mas, assim, ser uma mulher artista independente é fazer todos os corres do início ao fim, assim, né? Desde você conseguir encontrar um tempo dentre os seus outros trabalhos para conseguir produzir uma coisa, criar e ainda fazer a produção de todo o trabalho, né? Tipo, fazer divulgação, levantar um público. E se você não tem dinheiro para investir nisso, fica ainda mais difícil, né? E pensando, né, hoje em dia nessa coisa que todo artista, todas as pessoas praticamente parece que tem que virar influencer, né? Principalmente pensando no Instagram, nossa, é uma coisa assim muito, muito cansativa. Você não pode ser apenas artista, né? Você tem que fazer vídeos no TikTok e é muito complicado, assim. E eu tenho visto mesmo algumas mulheres que são até do grafite falando que quando você expõe o seu corpo, você. E é uma coisa que eu acho que qualquer mulher pode falar, né? Que você tem muito mais visibilidade, uma repercussão muito maior do que quando você posta uma coisa sobre seu trabalho, né? Tipo, uma foto nossa, assim, da nossa imagem. Tem muito mais audiência mesmo do que um trabalho nosso, assim, né? Tipo, é muito gritante, assim, até a diferença, né? Eu acho que isso tem a ver com tudo, assim, né, que a Débora falou, né, desde como parece que, você serve enquanto você estiver nesse lugar aqui, né? Sim, e você falando isso, eu até lembrei da Billie, é uma cantora do auge do momento, né? E a estética dela ficou muito conhecida pelas roupas largonas dela, e ela sempre fala em entrevista como usar as roupas largas e bem maiores que o corpo dela foi uma estratégia que ela usou para não ter pessoas falando sobre o corpo dela. As pessoas não focarem no corpo dela e entenderem ela como uma cantora. E eu acho que muitas vezes já assediaram ela, pelo que eu vi Sim, uma entrevista. Então, e todo mundo julga, tipo assim, nossa, pra que isso? Nossa, um homem, tipo assim, querem muito taxar gênero em tudo, tudo tem que ser assim. Você é uma mulher, tem que se vestir com coisinha grudadinha, assim, sabe? Aqueles colãs que usava, não, espartilho no passado e tal, que machucavam as mulheres. Então, tipo, uma coisa tipo assim, meu filho, acorda, século XXI, 2021, não tem pra que ficar preso no tempo das trevas, como diz a história. e hoje ela lançou uma nova era, por acaso tô apaixonado, e ela tá com uma nova estética, falando, ai, foda-se vocês, eu vou vestir o que eu quero, querem falar, falem, Minha música, cansei. meu dinheiro, deixa É, eu. e é muito sobre esse processo de libertação que elas falaram, Aham, né? exatamente.
E aí, voltando um pouco para a literatura, a gente pensa como que a literatura ela faz com que a gente consiga se reconhecer ainda mais, né? De expressar a nossa visão de mundo a partir da literatura. E essa imagem que foi construída, né, ela vem sendo rompida. E aí, uma fala que a Karina teve também bastante foi sobre o ser mulher, né? Tipo, Uhum. ser mulher não é isso que foi construído, é ser o que a mulher é e O que ela quer o que ela ser. quer ser. Exatamente. E aí, a literatura ela entra nisso, né? Nessa parte de se conhecer como mulher. Sim. E aí, a pergunta que a gente quer fazer que eu, na verdade, quero fazer, é como que a literatura para Karina e a arte para Débora ajudou nesse reconhecimento, né? A Karina até falou um pouco da bisavó, avó, Bisavó. dos escritos, e eu acho que tudo isso ajuda nesse reconhecimento que a literatura, a arte te ajudou a se reconhecer como mulher no mundo, né? Sim, sim. Principalmente porque a gente consegue ter acesso às narrativas, né, às escrevivências, né, para usar um termo da Conceição Evaristo, né, que ela fala dessa questão da escrevivência, né, que ela fala que a nossa escrita, né, eu acho que isso cabe para outros tipos de criações também, está contaminada da nossa experiência no mundo, né? Então, por mais que a gente não queira fazer um texto intencional, sei lá, eu poderia optar por não falar sobre alguma questão específica enquanto mulher negra, mas de alguma forma, né, mesmo que não seja, sei lá, militante, né, nesse sentido, acaba aparecendo, né, acaba transparecendo, né, na minha fala e tal. E para mim, esse processo, né, de reconhecimento da identidade foi muito amparado assim pela literatura, né, por começar a conhecer outras autoras. E a Débora até falou, né, dessa questão da universidade, que ela não foi conhecer, tipo, algumas artistas, né, através de uma pesquisa dela, né, que isso não teve no curso, né, e, por exemplo, eu estudei letras, né, sou formada em letras, estudei na USP, e não tinha nenhuma disciplina, assim, que fazia parte do nosso currículo que tivessem escritoras negras brasileiras, assim, nas matérias obrigatórias. Tinha algumas disciplinas que eram tipo literaturas africanas de língua portuguesa, que aí eu comecei a ter acesso a autoras negras a partir das escritoras africanas, né, que escreviam em português, que eu comecei a conhecer algumas escritoras negras africanas, né. Aí tem a Ana Paula Tavares, que é angolana, a Paulina Chiziane, que é moçambicana, é a primeira romancista moçambicana, inclusive, que são autoras incríveis, assim, para citar só algumas, né? E autoras brasileiras mesmo, eu fui conhecendo bem aos poucos, assim, acho que a primeira que eu conheci foi a Carolina Maria de Jesus, um livro dela que eu encontrei na biblioteca, e aí fiquei assim, nossa, impressionada, né? Acho que era o Quarto de Despejo mesmo, o primeiro livro dela que eu li, e aí foi um trabalho meio pessoal mesmo, assim, né, de começar a pesquisar, né, por essas autoras e me identificando com as narrativas delas, né, com as vivências e tal, né, e o processo de todas, assim, né, porque como a gente vive num país que é miscigenado e que é muito racista também, né, a maioria das pessoas negras de pele clara, como é o meu caso, acabam passando por um processo, né, até se reconhecerem, né, e se verem como diferente, né, principalmente no meu caso, né, que consegui acessar a universidade, né, a gente se depara com pessoas muito diferentes, assim, né, a maioria das pessoas eram brancas, então inclusive na universidade que eu comecei a perceber essa diferença, né, e tal.
Então, foi através das literaturas, né, dessas autoras que com certeza apoiam muito o meu processo de identidade, né? E também conhecendo outras mulheres parecidas comigo que escreviam também, né? E que estavam na universidade, como, por exemplo, a Zaine Lima da Silva, que é uma escritora jovem, assim, né? Da minha geração, que é uma escritora incrível, maravilhosa, assim, uma escritora negra, né? E que eu conheci na universidade, assim, né? Então, é muito interessante, assim, pensar, né? E se ver fazendo parte de uma geração, assim, né? Enfim, uma coisa imensurável, assim, né? Se pensar fazendo parte de um processo, né? Histórico mesmo, né? Então é isso, assim, para mim essa percepção, né, sobre ser mulher, né, a partir da literatura veio muito desse lugar, e que também teve muito apoio no trabalho que eu faço junto com a Débora também, né, porque a gente sempre cruzou muito os nossos fazeres artísticos, né? Então, as ilustrações dela, né, apoiavam os meus textos, né, davam força, né, nesse sentido, potencializavam, e vice-versa, né? Então, a gente, mesmo sendo de áreas diferentes, temos essa identidade forte enquanto mulheres, artistas, né? Inclusive, nós fazemos parte da mesma família, né? A Débora é tia das minhas filhas, ela é irmã do meu companheiro, então é um laço muito forte, assim, né, que a gente tem. E é um processo muito potente, assim, pensar, né, que a nossa geração, né, minha e dela, somos mulheres, assim, que estamos meio que mudando o rumo da nossa família, assim, né? Então, a gente é uma coisa que a gente sempre conversa, assim, né? Como é uma coisa muito, muito louca, assim, muito grande, né? De se pensar. Eu amei. Então, assim, as vivências das mulheres das nossas famílias, né? Nossas mães, avós, bisavós, né? Também nos inspiram, né? Não é pelo fato delas terem vivências como donas de casa, né? E terem tido terem tido suas vivências apagadas, né? Que elas não nos inspiram, né? Eu acho que elas nos inspiram tanto a criar caminhos, a desejar caminhos diferentes para a gente, mas inspiram a gente na, na vivência delas também, né? A gente também não vê essas funções como menores, né? Enfim, acho que é um movimento assim da gente ressignificar, né, o imaginário que existe assim, né, das mulheres, né, do que a gente pode criar, né? Criar uma pessoa também é uma baita de uma tarefa, né? Todo mundo veio de uma mulher, afinal. Aquela. Eu acho que a gente devia ter falado desde o início, né? Essa coisa de a Karina tem 2 livros publicados, ilustrados por mim. E, além disso, a gente também já teve alguns projetos juntas, né? O Raízes do Pé foi um projeto de poesia com xilogravura que a gente transformou em lambe-lambe e saiu colando por várias cidades. A gente viajou pelo Nordeste de mochilão, colando. E aí, a gente desenvolveu várias das nossas criações juntas, várias coisas. Né? Teve o Mãe da Rua também, que era um grupo que misturava poesia com teatro e arte visual também, e aí eram intervenções na rua mesmo, falando coisas e performances, e teve até uma exposição, né, cara? Uma exposição dentro de um ônibus, foi fenomenal isso. A gente faz fanzine também, então a fanzine é uma forma da poesia ser bem acessível e democrática, né?
para todos. Então, é muito legal cruzar essa vivência toda que a gente tem juntas com todo o resto, assim, porque, olha só, essa semana mesmo eu estava dando aula de poesia para o ensino médio, e aí eu levei fanzines, levei as fanzines, levei o livro, inclusive levei o livro da Luísa Romão, cara, que você me deu, Coquetel Molotov. Eles amaram o livro dela, nossa, em toda a sala que eu levava o livro dela, o livro ficava parado, e ficava, tipo, muitas pessoas em volta do livro, porque é muito bom mesmo. Então, é legal, né? Apresentar os nossos resultados para os meus alunos, ou para o mundo, né? Firmar essa nova mulher, essa ponte que nós somos, né? A gente é uma ponte que existe entre as mulheres que vieram antes de nós e as que virão, né? Então, eu vejo assim, que a gente está construindo um mundo... A gente quer construir um mundo que seja mais seguro para essas mulheres que estão vindo, né? A Yara, a Anis... E realmente mostrar para elas que a gente pode se expressar, que a gente tem que se expressar. No meio das falas de vocês, eu lembrei também de uma outra coisa. Um livro que se chama A Imagem da Mulher, um estudo na história da arte, alguma coisa assim, é de uma escritora chamada Cristina Costa. E a Cristina fala no livro dela que ela acabou a graduação dela em sociologia, não sei, um dos dois. E aí ela percebeu que ela não tinha estudado nenhuma autora mulher, e aí ela falou, como assim? Isso há um tempo atrás, né? Então, o que ela fez? Ela foi buscar, porque, tipo assim, não é que... eu lembrei, tipo, ela também percebeu que nas coisas que ela leu ao longo dos estudos dela, não diferenciava a vivência de um homem da vivência da mulher. Era sempre uma divisão assim, né? A burguesia e o proletariado, os escravos e a Casa Grande. E nunca falava da diferença que era, por exemplo, ser um escravo e ser uma escrava, né? Ser um homem indígena e ser uma mulher indígena. Tem tantas coisas, sabe? Tem tantas diferenças, né? Tem tantos recortes. E esse do gênero é um recorte que não tem como não falar sobre ele, né? Então, quando ela percebeu isso, e ela foi investigar os livros de história, de sociologia, e ela percebeu que não tinha essas divisões, porque os escritores eram sempre homens, ela foi buscar, ela fez uma pesquisa de muitos anos, se eu não me engano, 20 anos de pesquisa, e, tipo, investigando, ela teve que encontrar na arte, porque os artistas sempre falaram sobre as mulheres, enquanto os historiadores não encontraram registro de quem eram essas mulheres. Nos quadros a gente vê essas mulheres que foram pintadas. Nas poesias, eles sempre falam sobre a mulher amada, ou etc. Né? Então, a partir daí, ela começou a procurar entender quem era a mulher ao longo da história do Brasil, dessa história mais recente do Brasil. Muito bom esse livro, quero até comprar, fiquei pensando nisso agora. Quando eu estava estudando ainda na UFAM, eu ficava na biblioteca lá, só esse livro é de lá, muito bom. Mas, enfim, então aí a gente vê, né, tipo assim, quando eu era criança, todas as mulheres ao meu redor ou eram minha professora ou era dona de casa, né? Daí eu não tinha exemplos de mulheres, eu não tinha referência. Eu acho que a nossa geração, por um lado, cresceu bastante sem referência, mas por outro, a gente tinha MTV, aquela. Na MTV tinha a Pitty, tá? A Pitty, ela já estava falando o que ia acontecer. A Rita Lee. Eu fico lembrando dessas artistas, sabe? Porque mesmo elas sendo da música e a gente não sendo, né? Mesmo assim, eu fico pensando o quanto que elas foram muito corajosas, inspiraram muita gente. Então, Maria Bethânia, Gal Costa, Rita Lee, Janis Joplin, enfim, né? Elas eram muito rebeldes, inclusive muito rebeldes para a época delas, só por fazer o que elas queriam fazer. Que, inclusive, mostrar o corpo é uma questão que também é complexa, né? Porque como se a gente não possa viver a liberdade do nosso corpo, porque a gente não incomoda só os homens, a gente incomoda as mulheres também, né? Porque todo mundo se incomoda se você botar um shortinho, é isso. Ninguém quer que você bote um shortinho. É complicado, né? Tipo, o nosso corpo, ele é uma ameaça, ele é uma afronta, né?
E esse é um assunto que, caramba, é tipo tudo pra gente, né? Porque é falar sobre a nossa história, é justamente isso. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento de construir as nossas narrativas, né? Para que as próximas gerações tenham referências também, né? Eu acho que é esse o esforço. Então, eu vejo muitas, por exemplo, eu acho que principalmente por acompanhar tanto a Karina e eu amar tanto poesia, eu já vi várias listas em blogs, em sites, de livros de mulheres negras, de escritoras negras, e a gente vê que esse esforço é feito por uma outra mulher, negra ou não, né, que está ali se esforçando para buscar quem são essas pessoas. Então, a gente está fazendo esse esforço que não é só individual, eu não vejo as mulheres nesse esforço uma coisa assim individualista, sabe? Eu vejo que a gente se esforça muito para estar fazendo as coisas juntas, mesmo quando é muito desafiador, né? Por causa que cada uma tem um tempo disponível diferente, porque cada uma tem. Não é porque a gente é mulher que a gente vai ser igual, né? A gente é muito diferente, mas é muito desafiador, assim, mas essa coisa, né, da gente estar sempre se ajudando, da gente estar sempre querendo trabalhar junto, é muito desafiador, mas eu não vejo outro caminho. Eu ia até comentar que, tipo, Paulo Freire, né, tipo assim, a gente não pode ficar esperando que os homens vão dar espaço para a gente, né, se são eles que estão esperando que a gente vai lavar a roupa deles, então a gente tem que, a gente mesmo criar nossas histórias, nossos eventos, né, então, aqui em Manaus também, tipo, já me reuni muito com manas e fizemos eventos de grafite, saraus de poesia. Então, a gente está sempre buscando, né, essa coletividade entre as mulheres para que a gente possa continuar existindo como artistas, como Nossa, seres Arrasaram. pensantes. não tem nem mais o que falar, assim. Ai, gente, quase chorando aquela. Nossa, foi muito profundo. Foi muito legal É. ouvir as vivências de vocês, assim, Uhum. sabe? Ver outros lados, assim, porque como a Débora falou, nós todas somos mulheres, mas ao mesmo tempo que a gente é muito individual, a gente também é muito plural, mas dentro das suas individualidades ao mesmo tempo. Mas como vocês duas falaram, eu acho que nada que uma mulher conquista é individual, é tudo no coletivo. Cada uma tem parte das lutas e da conquista no final. Então, ai, gente, ai, eu não tenho mais o que falar. Nós terminamos o episódio de... Terminamos não, né? Porque nós temos nossos quadros. Mas nós finalizamos o assunto de hoje com orgulho, né? De todas. E é isso. Vamos para os nossos quadros, amiga? Vamos. Nosso primeiro quadro é o Benção, que para você que não conhece, é o momento que a gente reflete sobre algo do episódio, com uma palavra ou uma frase. Qual que é o seu aclamado? Sua benção, a Karina. Ela não tá ouvindo? Tô ouvindo, Não, é que eu parece que eu tava pensando aqui. Ah. Eu vou jogar o meu, Nossa, então, porque eu tô com o meu aqui na cabeça. Eu não tenho nada. Ai, falem que eu tô pensando ainda. Eu queria... Vou falar mais que uma frase. Gentinho. Eu queria reforçar uma coisa que me marcou bastante no episódio, quando elas falaram sobre resgatar essa cultura histórica que ficou dos familiares, né? E como que as pessoas já produziam narrativas, mesmo que não necessariamente literárias, mas orais. E eu acho isso importante, a gente resgatar essas narrativas para construir e reconstruir elas, né? Dar voz a essas narrativas que antes não tiveram voz. Então eu acho que essa é a minha bênção, assim. Chique. Quer falar? Eu tô pensando no meu ainda. Olha, a minha bênção, eu diria que foi a mesma que a dele, assim, tipo, eu achei bem importante a coisa das avós, da mãe, né, a gente falar sobre isso, assim, eu achei que foi muito valioso, assim, porque se a gente não pensa no que veio antes, a gente pode não saber para onde a gente está indo, né? Tem alguma coisa, amiga? Ai, eu não sei, é tanta coisa que eu queria falar. Eu não sei, tipo,
Eu acho que a luta da coletividade que elas falaram, tipo, marcou muito. A questão do resgate histórico que vocês falaram também agora. Eu acho que pensar no que a gente consome também, tipo, consumir corpos reais, literaturas reais. Eu não tô falando que a outra, assim, é mentira, sabe? Mas procurar... Diversas. tipo, a literatura fora daquele que é privilegiado, sabe? E pensarmos no que a gente consome mesmo. Acho que seria isso. Ó, arrasou. Bom, agora não tem escapatória. Eu da vida. Então, eu fiquei pensando muito nessa questão da ancestralidade também, pensando na ancestralidade como um elo, né? Na verdade, assim, esse elo, né, entre o passado e entre o passado e o futuro, assim, né? Porque o presente está unindo os dois, né? Então, eu acho que essa importância da gente olhar, né, para trás, para a gente agora, né, tá cuidando do que vai vir lá na frente, né? Então, eu acho que é isso. Difícil um pouco até de colocar em palavras, mas acho que a ideia é essa, sim. Foi muito massa quando a Ká falou também que a gente está mudando o curso da história da nossa família, assim, tipo, Deus abençoe. Eu amo essa dela. Eu ouvi uma coisa muito legal também, assim, né, que essa ideia de que o futuro é ancestral, né, que não tem como a gente construir algo sem a gente, né, ter esse olhar, né. Então, acho que é isso, assim, né, essa ideia da continuidade, né, a gente pensar que nós somos continuidade, né. Vocês podiam se candidatar a presidentes ano que vem, por favor. Ai, perfeitas. Nossa, muito boas. Perfeitas. E nós já queremos vocês em outros Eu episódios também. eu Por acho que eu favor. prefiro eu de presidente do que o Bolsonaro. Com Com certeza. certeza. Com certeza. Sem sombra de dúvida. Todas de acordo Hoje- com o Fora Bolsonaro, né? Sou mais eu. Fora Bolsonaro, Lula 2022. Indo com o meu cartãozinho tirar meu título de eleitor. Sim. Então é isso, né? Vamos para os... Tomem vacina, usem máscara. Defendam o SUS. Usem álcool em gel, por favor, gente. A universidade Defenda o pública SUS. também. Eu amo. Padre de militância. Viva a ciência. Vamos para os aclamados, pessoal. O Aclamados, para você que não conhece, é o quadro em que a gente indica algo ou alguém referente ao tema do episódio. A Débora pode começar. Eu indico que vocês leiam Mulheres que Correm com os Lobos, que é de uma escritora chamada Clarissa Pinkola Estes, e que ela estudou por 20 anos também histórias orais de vários locais, assim, para reconstituir histórias de mulheres. Então é muito sensacional, assim. Tem muito a ver com as coisas que a gente falou hoje. Que tudo. Amei o título, muito empoderador. Perfeito. Quer falar agora, Karina? Bom, eu queria indicar a Conceição Evaristo como uma escritora, romancista, poeta. Eu lembrei muito dela também, uma coisa que ela fala que ela não, na infância dela não teve acesso a livros, mas ela nasceu rodeada de palavras, né? Então, eu acho que tem a ver com isso que a gente falou também, né? Que esse universo das palavras, ele está acessível de muitas formas, né? E eu acho que ela é uma escritora, assim, das mais velhas, que é uma referência, assim, né? Ela fala muito, inclusive, dessa questão da geração. Tem um poema dela muito bonito que chama Vozes Mulheres, inclusive, que fala sobre, né, essa coisa das gerações e da transformação. E também, como uma autora jovem, queria indicar a Zaine Lima da Silva também, que eu até já falei dela, que ela também trata muito dessa questão da memória. Enfim, é uma autora super jovem que tem produzido muita coisa, assim, né? Tanto poesia quanto romance. Na página dela tem até um livro dela disponível para download e tal.
Essas são as minhas indicações. Queria comentar que também hoje é o dia 13, sexta 13, né? E queria comentar, eu não sei se é verdade, né? Assim, eu já vi em alguns lugares que foi numa sexta-feira 13 que saiu o rolê lá que era para queimar as bruxas, né? No rolê da Inquisição, né? Da igreja. Então, não tenho certeza se é isso, porque eu também já pesquisei outras coisas e dia do azar, não sei o quê. Mas eu acredito que tem tudo a ver com isso, sim. Então, falando de ancestralidade, de futuro, né? Somos as filhas, as netas das bruxas que foram queimadas, né? Porque realmente é como se as coisas que a gente é e que a gente faz fosse uma ameaça, né? Para o patriarcado e tudo bem, a gente vai continuar ameaçando mesmo. Fique esperto. E é Eu isso. acho. Então, um salve para as bruxas. É nós que a voa, né? Então, eu acho muito interessante mesmo a Débora falar isso, porque as bruxas, né, as mulheres que eram consideradas bruxas eram mulheres que tinham acesso a um conhecimento específico, né? Que estava muito ligado com conhecimento das ervas, né? E cuidados até em relação à saúde, e que escreviam coisas também, né? Então, qualquer mulher que representasse uma ameaça, né, ao patriarcado. E eu estou com um trechinho aqui de uma coisa que fala sobre a deusa Hécate, né, que hoje é o dia dessa deusa. Posso ler um trechinho bem pequeno que fala sobre ela? Eu acho que cai bem para hoje, né? Hécate, na mitologia grega, é a deusa das terras selvagens e dos partos, encruzilhadas, entradas, fogo, luz, lua, magia, bruxaria, conhecimento de ervas e plantas venenosas e feitiçaria, geralmente representada segurando 2 tochas ou uma chave. Então, acho que me representou muito assim uma mulher que abre caminhos, né? Então, é isso, que a literatura e a criação, né, a arte possa ser feita por mulheres, né, essa abertura de caminho sempre. Agradeço muito, gente. Foi um prazer conversar com vocês. Agradeço também o espaço, foi muito bom e estamos aí. Sigam a gente aí, @Débora _Ere, @Poetcarina, e é nóis. Isso, e tem o nosso projeto juntas, que é @via_selenitas. Eu vou falar o meu aclamado agora, rapidinho. O meu livro que eu venho indicar é A Princesa Salva a Si Mesma, de Amanda Lovelace. E é um livro que fala muito sobre a questão feminista no século XXI. E é muito perfeito, eu vou ler um trechinho aqui, porque eu acho que consegue mais exemplificar tudo que eu quero dizer. Acho que ela diz por ela mesma. E abre aspas. Chegou um tempo em que a poesia me mostrou como sangrar sem a necessidade de sangue. Meu amor mais leal. E é isso. Vou deixar esse trecho Se me aí. representa tanto. Vão lá ler A Princesa Salva a Si Mesma nesse livro. Perfeita. O meu aclamados é 2. Meu senhor, é 2. O primeiro é o livro Sobrevivi, Posso Contar, que é a mulher que deu origem à Lei Maria da Penha, que o nome dela é Maria da Penha, e ela conta a sua história, onde ela sofreu relacionamento abusivo, onde ela sofreu 2 tentativas de homicídio pelo ex-marido dela. Então é um livro muito pesado, profundo e muito bom. E eu também queria indicar todas as obras da Jamila Ribeiro, gente. Ela é uma mulher negra, feminista, perfeita. E tem obras maravilhosas também. É isso. Tudo. É Perfeito. isso. Tudo pra todos. E é isso, pessoal. Vocês têm mais alguma coisa a dizer? Mais algum arroba pra deixar aí pro pessoal? @Casa da Sereia 092. Eu amo. @coletiva.encantaria. Ela é cheia dos projetos, eu gosto. E aí vão lá seguir tudo, pessoal. Agora vamos para a nossa conclusão? Vamos.
Nesse episódio também ficou claro a importância de se dar visibilidade à literatura das mulheres. Ainda hoje nos taxam estereótipos, tentam nos inferiorizar, mas não aceitamos mais isso. E por isso a gente vai contar a história que a gente quiser contar. Aceite, quem não gostar que lute. É isso aí, pessoal. Tchau, até o próximo episódio, sábado que vem. Tchau, obrigado por estarem aqui, foi muito bom, o episódio vai ficar lindo. Tchau. Fica lindo. Tchau, Muito gente. Valeu. Ah. obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Já quero convidar para outro.